amores em nada são iguais. Uns são socialistas e os outros são liberais. Bandex vai às eleições. Estamos a ouvir a música original de Bandex. Hoje, Marco Paulo inspira Paulo Rangel. Vamos ouvi-la na íntegra no final deste podcast, o Eurovisões do Observador. Amanhã termina a campanha. Na madrugada de segunda-feira publicamos o último episódio deste podcast. Hoje já se vota para a Europa, na Holanda e no Reino Unido. Por cá, faltam 3 dias para as europeias. Estamos nos últimos dias da campanha. Hoje voltamos à estrada, ao encontro dos jornalistas do Observador que estão a acompanhar as caravanas do PS e do PSD. Também ajudamos a desfazer mitos, fact-check de dúvidas sobre a União Europeia. Hoje, a Sara Antunes de Oliveira vai trazer-nos bolas de Berlim na praia. Será que Bruxelas deixa? Vamos ainda ao baú das europeias de 1987, as primeiras em Portugal que coincidiram com as legislativas. Hoje regressamos com Adriano Moreira ao Partido do Táxi. Sou o Ricardo Conceição. Para já, caça ao voto. Não queres experimentar o poema? Uma poesia preparada? Olha, o poema que eu trazia... acabei por achar que não se adequava. O meu estado de espírito não. Eu escolhi ontem e hoje não acordei com vontade desse poema. Era uma coisa do Bocage e achei que não era o. Pedro Benavides, editor de política do Observador, fã de Bocage. Queres o quê? O que é que queres hoje? Hoje queres uma coisa? Eu ontem trouxe um poema nacional, então agora se quer uma coisa estrangeira. Sim, em inglês. April is the cruelest month. Olha que bem. Hã? Que tal? Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Olá Miguel, olá Pedro, caça ao voto. Todos os dias analisamos a forma como está a correr esta campanha. Começamos por quem ganhou, quem perdeu, nas últimas horas. Miguel Pinheiro. Hoje é fácil porque está nos jornais todos. Temos a sondagem mais recente que foi publicada pelo DN, pelo JN e pela TSF, e dá o PS confortavelmente à frente do PSD, claro, mas a mim o que me chamou mais a atenção foi o Bloco, que tem uma votação muito, muito, muito significativa e surpreendente e que pode ter, se isto se confirmar, pode ter um efeito sísmico na política portuguesa. O Bloco já está com mais de metade da votação do PSD, está praticamente com o dobro da votação do CDS, e se isto for assim, possamos a ter aqui uma mudança no equilíbrio de forças. Sim, e imagino que este possa ser o resultado de uma mudança de estratégia do Bloco que começou há muito tempo. Nós, se formos ouvir o discurso de Francisco Louçã na última convenção do Bloco de Esquerda, houve uma palavra que ele repetiu 18 vezes ao longo do discurso, e não foi ruptura, não foi revolução, não foi mudança, não foi nada disso. A palavra que ele repetiu foi segurança. Insistiu várias vezes que o Bloco queria dar segurança às pessoas. Nós temos visto Marisa Matias nesta campanha a assumir a posição de uma posição muito Maria Madalena nos debates, não é? Muito serena, os outros a gritarem e ela muito genericamente muito na serena. Campanha também. Sim, na campanha também. Nós também aqui ao lado vimos o Podemos a começar aqui há uns anos a dizer que queria acabar com a Constituição de 78 em Espanha, e agora nos últimos debates nas legislativas espanholas o Pablo Iglesias levava uma versão de bolo, uma edição de bolso da Constituição Espanhola, e começava todas as intervenções a dizer: não, nós só queremos cumprir a Constituição. Artigo 20. Saúde para todos, não sei o quê. Portanto, transformou-se num partido de defesa, uma mudança de discurso, uma mudança de discurso, de tom. Quer dizer, é uma coisa que costuma acontecer nos partidos radicais historicamente, que é, a dada altura, o radicalismo, e depois o que acontece é que, por vezes, há cisões, coisa que nós vimos algumas saídas no Bloco, precisamente acusando o Bloco de já não ser tão radical, mas quando essa mudança é bem feita e tem sucesso,
os partidos tornam-se numa coisa com um maior significado. Não é? Pedro? Eu diria que não ia tanto a quem ganhou e quem perdeu, mas quem eu acho que acha que ganhou e que perdeu. Acho que, independentemente da sondagem, que apenas vai confirmar um pouco aquilo que eu vou dizer, acho que o PS e António Costa estão convencidos de que ganharam votos. E a prova disso é que António Costa ontem já fez um discurso no comício, algo surpreendente, onde o alvo já não foi propriamente o PSD, foi sobretudo os partidos à esquerda, com um argumento que, se permitires, merecerá alguma discussão, que é o posicionamento de PCP e de Bloco relativamente à Europa, dizendo até com alguma arrogância que eles aprenderam em Portugal, mas não aprenderam na Europa, continuam a querer estar numa posição de protesto e não fazer parte de uma solução de governo, que é um argumento que é curioso, até pelas contradições que eu acho que traz um bocadinho relativamente à posição que António Costa sempre defendeu relativamente a esses partidos cá dentro. Acho que o Bloco de Esquerda também está convencido que ganhou votos, e digo isto porque, apesar destes ataques de António Costa, conseguiu fazer um comício ontem à noite onde não deu uma única resposta, mantendo esta postura de serenidade e elevação que tem tentado transmitir. Quem eu acho que perdeu votos, que acha que perdeu votos, Rui Rio, porque ontem já fez uma declaração que é impensável em quem está em campanha, que é dizer: se eu tivermos um mau resultado, não vou pôr o meu lugar à disposição, não me vou demitir por questões partidárias. Eu diria que quem quer fazer ali a ideia de que a vitória está ao alcance, como Paulo Rangel tenta fazer, acho que é um discurso um bocadinho assassino, e já tínhamos os sinais desses de que o partido se está a preparar para um resultado menos favorável quando, também já falámos disto aqui, quando começou a criticar os jornalistas e os média, no caso a RTP, que é sempre um indicador de que alguma coisa não está a correr bem dentro da campanha. Parece que nada corre bem, que ontem até foi confundido na praia com Santana Lopes. Com Santana Lopes. Um momento bem divertido. E ainda quem perde, Miguel? Perto toda a gente, e aqui vou discordar violentamente do Pedro Benevides. Muito bem. Por uma vez, vamos assinalar este momento. Eu acho que António Costa já percebeu que está a perder votos, já percebeu que há ali um perigo no Bloco de Esquerda. A questão à direita ficou arrumada com os professores, está dado o golpe de misericórdia e o PSD está arrumado, e portanto terá havido, se não uma transferência de votos do PSD para o PS, pelo menos uma desmobilização do eleitorado, que é, para ele também serve, não é? O eleitorado do PSD está completamente desmobilizado, mas ao contrário, terá havido uma mobilização, as sondagens indicam uma mobilização de voto, por exemplo, no Bloco de Esquerda, não é? Tanto o Bloco de Esquerda como o PC puderam dizer: vejam, isto não é a mesma coisa. Nós termos o PS sozinho no governo, ou ter o PS dependente do nosso apoio, é diferente. Por isso, vocês tenham muito cuidado, porque se não votarem em nós, ele vai-se aliar à direita. E na minha cabeça, aquilo que explica o ataque de ontem de António Costa pela primeira vez ao Bloco de Esquerda é ele já conhecer a sondagem e estar a ver o Bloco de Esquerda... Não discordas assim tão violentamente como anunciaste. Era só fita. Eu já percebi. Porque essa é uma hipótese que eu também ponho em cima da mesa. Quer dizer, ainda ontem, falando com a Rita Tavares, depois desse comício, estávamos a tentar analisar um pouco a Rita Tavares, que é a nossa repórter que está a e vamos ouvi-la daqui a pouco. Do PS. Estávamos a tentar perceber o que é que esta jogada queria dizer, e havia duas possibilidades. Uma delas, que foi a que eu agora aqui defendi, que era que eles já estão a caminhar para outro patamar, ou seja, Costa não está a pensar apenas nas eleições europeias, está já a posicionar-se claramente para as legislativas, fazendo aqui uma ruptura com a esquerda, e fazendo porque entende que tem condições novamente para lutar por uma maioria absoluta. E se o resultado do PSD nas europeias com um candidato como Paulo Rangel for efetivamente fraco, eu acho que António Costa tem um caminho aberto para lutar para isso, e isso implica que tenha que apocar os parceiros da esquerda, quer para ir buscar esses votos também. Dito isto, eu acho que ele também pode estar assustado com o resultado do Bloco de Esquerda, que de facto há de ir buscar votos ao PS, e portanto isso pode ser muito complicado para o Partido Socialista. Portanto, não discordo inteiramente da análise do Miguel, embora contradiga um pouco aquilo que eu disse, mas é só para ajeitar aqui um pouco as coisas. Deixa-me introduzir aqui outra variável, a variável PAN. 3.3 nesta sondagem.
não está livre de eleger um deputado. Não está livre. Isso era uma graça para o Rui Tavares. Tavares. É isso. Então já não basta os números, e ainda é preciso fazer graça. Não está livre uma de... acidez da tua parte hoje. Não está livre do Miguel, de eleger. Estás a mandar assim bocas ao Rui Tavares com alguma... O PAN continua a subir. Há aqui alguma tendência, há aqui o início de alguma tendência de uma novidade na política nacional. É a demonstração de uma coisa sobre a qual temos vindo a falar e em que o Pedro tem insistido muito, E bem, agora é para dizer bem, que é o facto de se estar a notar nos principais partidos um concurso pelos temas ecológicos. Aqui fica demonstrado em números que existe um eleitorado com preocupações em tudo o que tem a ver com natureza, animais, etc. Existe um eleitorado que é mobilizável, e se os principais partidos não fizerem nada, quer dizer, aqui mais uma vez, eu olhando para esta sondagem, né, 3,3. Se o CDS tiver de facto os 6,7 da sondagem, claro que isto é tudo muito X, o PAN tem metade da votação do CDS. Isto realmente já começa a ser muito significativo. Portanto, eu imagino que o que isto vai provocar é dois movimentos. Por um lado, os partidos a tentarem solidificar um discurso ecologista para as legislativas. Acho que vamos assistir isto está a ser feito de forma muito atabalhoada nestas eleições, mas acho que eles vão ter, apesar de tudo, algum tempo para consolidar isto. E depois, nas legislativas, o PAN vai ter um problema, que é o problema de todos os partidos que têm só um tema, que é, se os outros fizerem um bom trabalho, eles de repente ficam sem discurso. Eu acrescentaria aqui um pormenor que tem a ver com este conceito que a política serve para resolver os problemas da vida das pessoas, e nós vemos os grandes partidos a falar dos problemas concretos das vidas das pessoas, a precariedade, etc, etc. E de facto isso são problemas que precisam de muita discussão e precisam de soluções políticas. O PAN tem uma vantagem, é que tem uma causa muito fácil de identificar e que diz muito à maioria das pessoas, sobretudo àquelas que não têm especial interesse pela política ou pela politiquice, que são os animais. É um partido que é identificado muitas vezes como o partido dos animais. E, portanto, quando eu não sei o que é que vou votar, há coisas que me interessam a mim. A mim interessam os meus gatos, ou os meus cães, ou o bem-estar animal é uma causa que é bastante mobilizadora, não é? E eu acho que o partido também capitaliza por aí, que está um bocadinho fora do mainstream político como o conhecemos, e tem uma causa que é muito fácil as pessoas aderirem. Sim, e na parte da natureza, um potencial eleitorado jovem grande. Completamente. Por isso... Aliás, eu tenho o exemplo da minha filha, quando era pequena, quando começou a fazer perguntas sobre política, a primeira coisa que disse, eu vou votar nesse que é dos animais e da natureza, porque é uma coisa que lhe interessa na sua idade. E é verdade que isto, sim, claro, apesar de ser um bocadinho infantil, mas eu acho que há pessoas que têm um desinteresse tão grande pela forma como se faz política hoje em dia, que é coisas tão simples como estas e nós já assistimos noutros países a terremotos que acontecem quando existem partidos que conseguem mobilizar eleitores que tradicionalmente não vão votar, e os eleitores mais novos estão em cheio nisso. Portanto, se houver alguém que consiga acertar em cheio num tema que mobilize esses eleitores, o jogo muda totalmente, porque são milhares de eleitores novos que vão mudar completamente as contas dos resultados. Caça ao voto, todos os dias analisamos a forma como está a correr a campanha neste podcast do Observador, o Eurovisões. Já a seguir, Fact Check, vamos ainda à estrada, ao encontro dos jornalistas do Observador, Rui Pedro Antunes, que segue o PSD, e Rita Tavares, que está com a caravana do PS. No final, Bandex vai às eleições com Eu Tenho Dois Amores, uma versão pouco romântica de Paulo Rangel. António Costa tem dois amores e nada são iguais. Uns são socialistas e os outros são liberais. O tempo está bom, o calor aperta. Olá, Sara Antunes de Oliveira. Isto já pede praia pede bolas de Berlim. E tu queres saber se é verdade que Bruxelas proíbe mesmo a venda de bolas de Berlim? Sim, quero muito saber. Queres saber, claro. É uma opinião que se espalhou como areia. Nós continuamos fortíssimos nos trocadilhos. Ninguém aguenta. Segundo essa ideia, a venda de bolas de Berlim na praia não respeitava os critérios de higiene e de segurança que são exigidos por Bruxelas, e por isso mesmo elas tinham sido proibidas. Mas
A ASAI já esclareceu que, de facto, apertou a fiscalização no fabrico e não na venda nas praias. Diz a ASAI que foram encontrados locais, de facto, sem as mínimas condições de higiene no fabrico das bolas de Berlim. Quanto aos bolos nas praias, as regras exigem apenas que os produtos estejam protegidos de qualquer forma de contaminação. Ou seja, se forem fabricadas em segurança, podem ser vendidas. E podemos todos ouvir um olho à bolinha estridente que nos faz a todos sorrir. Que bom. Podem. E eu acho que tu já sabes disso, a ter em conta pelos grãozinhos de açúcar que tens aí na barba. Hoje carimbo eu, vá. Estamos no penúltimo dia de campanha. As caravanas já preparam a apoteose no 8º episódio deste Eurovisões. Espreitámos as campanhas da CDU, Bloco de Esquerda e CDS. Hoje vamos ao encontro de PS e PSD. Rui Pedro, estás a ouvir-me bem? Estou sim, Ricardo. Apesar do barulho dos bombos da Jota, dá perfeitamente para Ok, então vamos lá. Vou começar a gravar. Rui Pedro Antunes é o jornalista do Observador que está a acompanhar a caravana do PSD. Olá, Rui Pedro. Onde andas? Olá, Ricardo. Estou neste momento no Chiado, perto da Brasileira, depois do candidato ter vindo de metro desde a Amadora até aqui à Baixa Chiado, no fundo. Como é que está a correr a campanha de Paulo Rangel? A campanha está a ser uma campanha bastante diversa. O candidato já andou em diversos tipos de transporte, fala bastantes vezes ao dia, do ponto de vista da mensagem também é bastante eficaz, no fundo, porque ele aponta diretamente ao PS. Hoje, por exemplo, é um dia que é passado totalmente em Lisboa, na zona, no distrito de Lisboa. Começou de manhã na Amadora e agora estamos neste momento no Chiado. Haverá um almoço na Trindade, para a típica descida do Chiado, que é sempre um momento alto da campanha. É uma campanha que teve um pouco um crescendo do ponto de vista da própria dinâmica. O candidato estava muito mole, por assim dizer, na primeira semana, e depois foi ficando cada vez mais dinâmico, a interagir mais com as pessoas. O que é que podemos esperar para estes últimos dias? Eu penso que nestes últimos dias pouca coisa irá mudar, ou seja, o candidato, como eu também suponho que seja assim nas outras campanhas, vai se limitar a cumprir aquilo que está na agenda, que não é pouca coisa. É a descida do Chiado, é a descida de Santa Catarina, são momentos do ponto de vista da imagem e simbólicos muito importantes. Mas não irá mudar de certeza muito o discurso nem a estratégia, até porque nesta altura muito poucos eleitores vão mudar o sentido de voto, não é? Nos últimos 2 dias, e portanto a ideia será mesmo não arriscar, não falhar, não cometer uma gafe e deixar que, no fundo, os eleitores façam o seu papel. Há pouco aqui no metro houve uma pessoa que abordou o Paulo Rangel de uma forma mais exaltada e até o ofendeu de várias maneiras. As situações acontecem sempre. O candidato não se safou mal, ou seja, não respondeu, tendo em conta a exaltação da pessoa, foi o mais acertado, mas essas situações não são previsíveis, portanto é muito difícil prever isso. Mas até ao fim não há nada que vá-se fugir assim à norma, não é? Eu penso que o resto das campanhas está a tentar trazer, por exemplo, o caso de Pedro Passos Coelho ter vindo à campanha no início da semana, mas o candidato está confortável com isso, porque do ponto de vista interno, para a unidade do partido, ter o Pedro Passos Coelho na campanha é importante. E Rui Pedro, quantos quilómetros já andaste? Já andamos mais de 3.000 km no período oficial de campanha, aos quais juntamos mais 500 no primeiro dia, porque nós entramos um dia antes para nos ambientarmos. Faz boa viagem, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Estás a ouvir-me bem? Sim, lindamente. Ok, vou começar a gravar, está bem? Vamos. Rita Tavares é a jornalista do Observador que acompanha a caravana do PS. Olá, Rita, onde andas? Olha, estou no Porto, agora neste momento acabei de chegar ao Porto. E como é que está a correr a campanha do Partido Socialista? A campanha está naquela fase em crescendo, com mais rua, com o passar dos dias foram aumentando o número de ações de rua do candidato Pedro Marques. Os governantes também cresceram em número, não é? Nos comícios da noite. António Costa vai estar agora nestes 3 dias finais, esteve ontem, estará hoje à noite e estará amanhã em Lisboa ao lado do candidato. Isto é aquela fase em que os partidos, e nomeadamente estes partidos grandes, começam a tentar mostrar o peso. Tentam ganhar mais presença e com mais... Sim,
E, sobretudo, no caso do PS, também mostra aqui outra coisa, mostra o quanto está em jogo nestas eleições, porque isto são umas eleições que têm algum peso para o António Costa. Ele próprio pôs em cima da mesa a avaliação da sua própria governação nestas eleições europeias, no voto das pessoas nestas eleições europeias, e depois tem aquela história das últimas europeias, que foi aquela em que ele classificou de poucochinho o resultado do António José Seguro e pouco depois estava a saltar-lhe a liderança do Partido Socialista. Portanto, há muito em jogo e o PS começa a mostrar que isso é assim mesmo. E as sondagens têm feito mudar o rumo ou... Mudar o rumo, não diria. Eu acho que o PS já estava à espera de ter um bom resultado nas sondagens. Isso é falado, o António Costa tem falado nisso quando vem à campanha do Pedro Marques, faz referência às sondagens, mas por outro lado, e ao bom resultado das sondagens, mas por outro lado avisa para o risco que isto representa. Dá a ideia que o PS não se entusiasma assim tanto com os números, porque isso pode desmobilizar as pessoas de irem votar. Aliás, quem está à frente, o PS perde muito com a abstenção, não é? Quem está à frente acaba por poder ser mais prejudicado se as pessoas dão a eleição como garantida para esse partido e decidem não ir votar, decidem ir para a praia, ainda para mais neste fim de semana parece que vão estar temperaturas para isso. Sim, o calor vai voltar a apertar. E o que é que podemos esperar agora para esta quinta e sexta-feira? Muito apelo ao voto, por isto mesmo. Pedro Marques na rua já esta semana é a única coisa que diz às pessoas: por favor vote, no dia 26, já nem dizem quem. E também esta presença de governantes e dos altos dirigentes do partido, e ontem houve também um facto curioso, que foi começarem os ataques à esquerda no PS, que é uma coisa nunca vista nestes 3 anos e meio, não é? Tem sido sempre ali tratado com pinças, até por causa do funcionamento da geringonça. Agora, com a legislativa já aí em outubro e com as europeias nesta fase, esse casamento já começa a cortar ali um bocadinho as amarras, e o PS começou ontem a entrar em picardia com o PCP e o Bloco de Esquerda em matérias que até agora, em 3 anos e meio de governação, eles deixaram de parte. Por exemplo, a questão da defesa pelo PCP, nomeadamente da saída do euro, e pelo Bloco de Esquerda da preparação desse cenário. Essa matéria, que não foi propriamente uma coisa que eles nos últimos 3 anos tenham dado muita ênfase, nesta campanha começou agora a fazer-se essa crítica e a sublinhar-se essa diferença, que pode querer dizer uma de duas coisas: ou que o PS quer disputar esse eleitorado da esquerda e tentar cavalgar para uma maioria absoluta nas legislativas, ou então pura e simplesmente está atento ao avanço dos partidos da esquerda nas sondagens. O Bloco de Esquerda tem mostrado um crescimento já grande, tem quase metade das portanto, intenções de voto do PSD. Pronto, e portanto isso também pode estar a fazer com que o PS de repente comece a apontá-lo como um inimigo e se deixe desta memória do parceiro destes 3 anos e meio. Quantos quilómetros já andaste? Olha, este carro o carro do Observador já vai aqui com cerca de 5.000 quilómetros. O candidato tem um bocadinho mais, na campanha oficial foi à Madeira e aos Açores. Mas nós já temos 5.000 de estrada, quase 5.000 de estrada. Pelas nossas contas vais à frente. Vou à frente, pois. Vais comer uma francesinha? É isso, é agora. Okay. Há uma vantagem nas campanhas, há uma pausa, aproveita-se. Estamos no Porto, vamos a uma francinha. Quando puderes comer, comes, não é? Exato. Obrigado, Rita, faça uma boa viagem. Adeus, obrigado. Rita Tavares a acompanhar a caravana socialista no Porto e Rui Pedro Antunes com o PSD em Lisboa. Já a seguir, regressamos a 1987, às primeiras eleições europeias em Portugal.
Em 1987, os Melerif Dada editavam esta canção de nome estranho, Zuvi Zevanovi. Igualmente estranho foi o resultado do CDS. A 19 de julho de 1987, os portugueses votavam para o Parlamento Nacional e pela primeira vez para a Europa. O CDS teve o melhor resultado de sempre numas europeias, 15%, com Lucas Pires como cabeça de lista. Nas legislativas teve o segundo pior resultado de sempre, mal passou dos 4%. Ficou conhecido como o Partido do Táxi. 15% para a Europa, 4% para a Assembleia da República, e isto no mesmo dia. Os responsáveis do CDS queixavam-se ao Diário de Notícias que o PSD andava a pedir aos eleitores para apoiarem Francisco Lucas Pires, cabeça de lista do CDS nas eleições europeias, e para apoiar Aníbal Cavaco Silva, líder do PSD, nas legislativas. Adriano Moreira, então presidente do CDS, fez uma campanha muito dura contra este voto dividido. A 29 de junho, em Valença do Minho, chegou a dizer que Judas foi um indivíduo que votou útil. Não me lembro de ter dito isso. Adriano Moreira ainda olha para o voto útil como uma forma cínica de fazer política. É uma prática muito frequente. É inteiramente reprovável quando significa falta de autenticidade. Quer dizer, votar contra o que se anunciou serem os valores que se assumem. E isso acontece com frequência excessiva, mesmo na vida internacional. Por vezes, isso é um ato de sabedoria política para a circunstância. Em 1987, as campanhas foram comuns, logo as legislativas foram o principal tema das europeias. 30 anos depois, só temos uma eleição de cada vez, mas para Adriano Moreira continua a discutir-se só Portugal nas europeias e a culpa é da falta de informação. O eleitorado não tem uma grande informação sobre a organização partidária da União Europeia. E se ele distingue perfeitamente os partidos internos, quando é chamado, é mais movimentado pela filiação nacional dos deputados do que pela problemática específica da União Europeia e da relação que tem com os interesses nacionais. Problema mais grave agora do que em 1987, porque se foram agravando os problemas da União Europeia. O antigo líder centrista pede foco na segurança, na crise das migrações e nos problemas ambientais, inspirado pela jovem ativista sueca Greta Thunberg. Antes, diz Adriano Moreira, é preciso fazer com que as pessoas queiram saber da Europa. Portugal precisa da União Europeia, precisa que a população, sobretudo o eleitorado, seja elucidado sobre a verdadeira estrutura atual da União Europeia, da transferência de poderes do Estado que se verificaram para a União e que antigamente eram objeto da soberania, e a soberania tem uma redefinição. Adriano Moreira foi presidente do CDS até 1988. Voltaria ao cargo entre 1991 e 92. Fora da Assembleia da República desde 95, é hoje membro do Conselho de Estado. António Costa tem dois amores que em nada são iguais. Uns são socialistas e os outros são liberais. Bandex vai às eleições aqui no Observador, todos os dias até ao final da campanha. Hoje, Paulo Rangel, numa homenagem a Marco Paulo. O Partido Socialista fez opções. Secar, abandonar, dispensar, negligenciar. Secar, abandonar, dispensar, negligenciar. A dar abraços à geringonça, a dar beijinhos aos liberais. A dar abraços à geringonça, a dar beijinhos. António Costa tem dois amores que em nada são iguais.
Uns são socialistas, e os outros são liberais. António Costa tem dois amores que em nada são iguais. Uns são socialistas, e os outros são liberais. Só me ocorre uma velha canção popular. Bandex vai às eleições. Eurovisões. Participam neste podcast Rita Tavares, Rui Pedro Antunes, Nuno Viegas, Sofia Sá, Sara Antunes de Oliveira, Pedro Benevides, Pedro Jorge Castro e Miguel Pinheiro. Sonorização de Diogo Casinha e Beatriz Garcia. Música original de Ergonoise e Bandex. Sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. António Costa tem dois amores